Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este que é o 29º domingo do tempo comum do ano A. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Mateus, capítulo número 22, versículos de 15 até o número 21, e nos diz assim: Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amados irmãos e irmãs, olhando para esse evangelho, muita gente faz cada tipo de interpretação, de sugestões para aquilo que de fato o texto quer falar. Mas é importante que a gente possa ter um pouco de maturidade. Esse texto talvez a gente tenha que ir mais além, e especialmente entender toda a política de tributos, de impostos daquele tempo, para que a gente não faça interpretações talvez dentro do calor do momento. Então vamos lá. Primeira coisa, né? O versículo 15 fala dos fariseus. Quem eram os fariseus? Era um grupo religioso daquele tempo, de lideranças, provavelmente pessoas de classe média, que elas tinham um apego gigantesco à questão da lei. Então os fariseus eram muito respeitados pelas pessoas. Eles eram pessoas, que sentavam nos primeiros lugares, tinham posição de honra dentro do aspecto religioso. E aqui diz que eles tinham um plano para poder apanhar Jesus. Ou seja, os fariseus queriam a todo custo acabar com Jesus Cristo. No versículo 16 diz que mandaram seus discípulos, ou seja, as pessoas que acreditavam neles, que seguiam suas orientações, junto com alguns dos partidos de Herodes. E aí, gente, eu quero chamar muita atenção. Para quem não sabe, as pessoas que seguiam Herodes eram pessoas que não tinham muito costume de andarem perto dos fariseus, porque eles eram um grupo que não se batiam muito bem. Tá vendo como é que é a artimanha deles? Eles se unem com quem odeiam, somente para poder acabar com Jesus Cristo. Bem delicado isso, né? E aí o que acontece? Chegaram até Jesus e disseram o seguinte: Mestre, é muito irônico essa expressão. Ora, chama Jesus de mestre, parece que eles têm uma coisa muito boa, né? Mas eles vão dizer assim: Sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Antes que você se alegre, isso aqui é puramente ironia. Porque depois eles fazem o que não devem. E aí eles vão acabar dizendo o quê? É lícito ou não pagar imposto a César? Antes de a gente começar a continuar, eu preciso te explicar a situação dos impostos naquele tempo. Então vamos lá comigo. Primeira coisa, se tinha uma visão popular de que não era bom pagar imposto. Então existia um grupo dos chamados zelotas, que o próprio nome já diz, eles tinham um zelo muito grande, por exemplo, pela palavra, onde esse grupo não queria pagar de modo algum imposto. Outras pessoas que acabavam pagando imposto, essas pessoas geralmente elas pagavam à força. Porque era meio que de senso comum enxergar que pagar imposto não era algo nada legítimo. E aí o que acontece? Se Jesus dissesse que era lícito pagar imposto, Jesus ia ficar de fato na contramão desse grupo de pessoas. Só que se Jesus por acaso dissesse, que não era lícito, a gente vai ter que ir lá em Lucas, no capítulo número 20, se você puder, pegue sua Bíblia. Lá em Lucas 20, onde aparece esse mesmo relato, é acrescentado uma visão, No primeiro lugar, lá em Lucas 20, 26, diz assim pra gente, Lucas 20, versículo 26. Fala que o povo estava junto. Então as pessoas estavam escutando esse relato. Diz assim: Não conseguiram pegá-lo em nenhuma palavra que o comprometesse diante do povo. Em contrapartida, lá no versículo 23, lá no capítulo 23, versículo número 2, diz assim: Começaram então a acusar Jesus, dizendo: Encontramos este homem agitando a nossa nação
proibindo pagar o imposto a César e afirmando ser ele mesmo Cristo. Tá vendo que era caso de ser preso alguém que levasse ao povo a acreditar que não era para pagar imposto a César? Ou seja, essa questão dos impostos era algo muito complicado naquele tempo. Mas aí voltando, então Jesus de um lado poderia ficar contra o povo, por outro lado, Jesus acabaria então podendo inclusive ser preso. Quem sabe assim, podemos dizer, acelerar o processo de sua crucificação, né? Sua crucificação. Mas aí o que acontece? Quem era César? Que eu não falei ainda. César era uma palavra, um termo técnico usado para o imperador. Então, seria algo parecido com o que a gente chama de presidente, né? Mas no fundo não seria isso, certo? Os Césares seriam os imperadores que passaram naquele tempo. Inclusive, na época de Jesus, o imperador era Tibério. Então, o César da vez seria o imperador Tibério. E aí o que acontece é que Jesus, então, vai fazer uma realidade, né? Ele vai pedir para que o povo possa expor a moeda. Por quê? Tudo você tem que entender como é que era a moeda naquele tempo. A moeda tinha a face do imperador. E ao redor tinha uma espécie de frase que concedia tributos divinos a ele, que era um simples mortal. Eu trouxe aqui para vocês poderem saber o que é que dizia, né? Na moeda tem a seguinte inscrição: Tibério, que era o imperador do momento, Tibério César Augusto, filho do divino Augusto, sumo sacerdote. Então veja bem, se ele é filho de um deus, que é o divino Augusto, Tibério César também deveria ser uma divindade. Então a moeda era uma espécie de idolatria àquele que era o imperador. E para quem não sabe, né, Augusto foi tido como Deus, o imperador Augusto. Então era muito delicada essa visão. Ou seja, apoiar aquela moeda era meio que dizer assim, eu estou apoiando a idolatria. Só que Jesus foi muito esperto. Se você observar nos versículos anteriores, nós estamos diante de uma situação próxima ao templo. Jesus já está em Jerusalém. E aí tem uma coisa que alguém não sabe. Na área interna do templo, que era onde eles estavam, não podia circular moeda romana. Não é à toa que fora do templo existiam os chamados cambistas, que realizavam o câmbio, a troca de uma moeda por outra. Na região interna do templo não podia aparecer esse tipo de moeda. Então os fariseus já estavam equivocados. Imagino eu que na hora que Jesus pediu para ver a moeda, eles já ficaram desconcertados. Porque Jesus quis dizer, vocês se acham tão santos, mas vocês são, na verdade, hipócritas. E é isso, inclusive, que Jesus chama eles. Hipócritas era o termo utilizado para quem era ator nos teatros antigamente. Ou seja, vocês são uma farsa. Vocês são farsantes. Vocês são pessoas que dizem ser uma coisa, mas vocês, na verdade, são outra. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus reconhece, então, que é uma armadilha. Como eu falei, ele pede a moeda do imposto. E aí Jesus faz uma pergunta, né, bem retórica. De quem é a figura que está aí? Ora, de César. E aí Jesus vai dizer no versículo 21, dai, pois, a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Antes de prosseguir, ainda quero falar uma coisa sobre os impostos, que ainda não relatei nesse vídeo. Para você ver como é que era uma realidade tão dura os impostos naquele tempo, se subentende-se, e alguns biblistas vão dizer isso, que provavelmente as pessoas pagavam cerca de 50% de sua renda só de imposto. Tinha imposto sobre o sal, tinha imposto sobre os seus bens, tinha imposto só por você existir, desde os 14 anos você pagava, tinha imposto sobre o seu plantio, geralmente era 25% da sua renda de plantio, tinha a chamada coroa de ouro, que era toda vez que tinha uma festa para o imperador, ou uma chegada dele de uma vitória de alguma guerra, o povo tinha que pagar imposto. Tinha o imposto de pedágio, né? Quando as pessoas passavam em alguns locais, os cobradores de impostos cobravam algum valor daquele dali. Tinha também sobre compra e venda de negócios, sobre transações financeiras, até trabalho forçado. Você lembra daquele relato da Bíblia em que mostra Simão carregando a cruz de Cristo? Né? O sirineu? Gente, para quem não sabe, aquilo ali era uma realidade da época. Você tinha direito, ou melhor, você era obrigado a ceder até 5 dias de trabalho forçado para o Império Romano, caso eles te convocassem. E você tinha que ir. Isso quer queira, quer não, é um imposto também. Então, tá vendo a realidade que nós estamos encontrando, como é que é delicado? E aí, ainda mais também, tem uma realidade do seguinte, quando algum soldado viesse para sua terra, para sua cidade, para sua região, você era obrigado a poder acolher em sua casa, ou seja, uma despesa especial para ir, sem contar as despesas do culto, do templo, as primícias que você tinha que deixar lá no templo. Então era um povo, gente, que sofria muito, mas muito,
Não era uma realidade fácil. E aí, o que acontece para finalizar? Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Claro que a liturgia traz a expressão dai, né? Mas o grego não fala dar, fala devolver. Devolva a César o que é dele, porque ninguém precisa dar ao imperador nada. Mas ó, essa moeda não é minha, não está o nome de Deus, está o nome de César. Então devolvam para ele, não é o que é dele? Devolva para ele. Agora a Deus você precisa dar o que é de Deus. Qual é então a simbologia desta frase? Eu quero te convidar a fazer uma visão bem espiritual desse texto. César, sendo imperador e sendo aquele que quer estar no lugar de Deus, ele simboliza, amados irmãos e irmãs, tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus. Pecado, o próprio diabo, os nossos vícios, tudo aquilo que nos afasta de Deus. César simboliza. O que é que Deus está querendo dizer? O que é que Jesus está querendo nos colocar nesse texto? É preciso dar então ao pecado aquilo que é do pecado, ou seja, rejeitá-lo, abandoná-lo. Isso a gente precisa dar ao pecado, rejeição. Mas a Deus eu preciso dar o que é de Deus. E o que é de Deus? A nossa vida. Cada um de nós, pelo batismo, somos filhos de Deus. Dar o nosso melhor tempo. Dar a Deus o nosso melhor, aquilo que temos de melhor. Eu trago essa reflexão no contexto de igreja. Quantos de nós, às vezes, damos a Deus o tempo que nos sobra? Damos a Deus o resto. Deus merece receber o resto? Deus nos deu o resto da nossa vida? Foi? Deu o resto que sobrava lá para Ele, deu a gente? Não. Quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vai ver que a melhor parte da criação foi o ser humano. É como se fosse, na verdade, o ponto principal da criação. Então, eu quero convidar você a essa reflexão hoje, à luz do Evangelho. E aí a grande pergunta-chave que fica para a gente: o que é que temos dado a Deus? Será que eu estou dando o meu tempo precioso, os meus dons, as minhas qualidades? Eu vou dar um exemplo bem simples. Quantas vezes a gente tem uma aptidão? Tem um perfil para liderança, sou bom comunicativo, sou uma pessoa organizada, sou alguém que sei falar bem em público. E aí, ao invés de dar a Deus esse dom para crescimento da igreja, crescimento da minha comunidade, eu fico dando uma de que não quero ajudar. Vamos dar a Deus aquilo que pertence a Ele. Ele é o nosso verdadeiro amor. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Vamos dar a Deus aquilo que de fato Ele merece receber. Amado irmão e irmã, espero que você tenha gostado deste vídeo, desta reflexão. E eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais!